Olá, paz, tudo bem? E aí, tá preparado para receber uma palavra abençoada aí? Mas essa palavra aqui não vai agradar muita gente, né? Infelizmente, é a realidade da vida. Alguns absorvem e alguns deixam passar, né? É por isso que a gente tem que caminhar com a sabedoria, lado a lado. O que é sabedoria? É o conhecimento. O que é o conhecimento? É a palavra. O que é a palavra? É Deus, que é o verbo, é tudo, né? E sem a palavra a gente não é nada, praticamente. Tem gente que acha que tem o conhecimento, mas a verdadeira sabedoria tá aqui, ó. Essa é a verdadeira sabedoria. Algumas pessoas, igual por exemplo, é lógico, tem algumas que as pessoas que têm muito dinheiro, que é muito estudado, né? Mas só que será se essa é a verdadeira sabedoria? Se fosse uma sabedoria que realmente voltasse para o bem, que é para cá, que é para essa palavra, aí sim a gente poderia falar que é uma sabedoria. Mas se é uma sabedoria que é para o mal, para fazer coisas maus, então não é sabedoria, não é sábio, né? O sábio, ele faz as coisas boas. Essa é a verdadeira sabedoria, né? Vamos lá. Ó, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho aqui. Tem vários versículos, né? Vamos falar um pouquinho de cada um. Só que aqui também a gente vai estar mais focado no Provérbios 12, né? Porque assim, a gente, quando a gente começa a buscar os caminhos de Deus, a gente começa a passar a ter mais compromisso com Deus. E no meio da caminhada, muitas pessoas se esfriam, né? Aí o que acontece? No começo, algumas pessoas ficam bem-aventuradas, tem aquela fome, não igual essa daqui que eu tô, meu amigo. Essa daqui é fogo para toda a vida. Agora tem aquelas que, sabe quando acende, mas depois rapidinho já apaga. Tem isso também. E tem aquelas que é morna, né, que vai devagar. E tem essa também que é igual eu, assim, tô cheio da graça, buscando a Deus de tudo quanto é jeito, buscando sabedoria. Só que também a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Pode também subir pra cabeça, achar, nossa, eu vou ficar... E também buscar sabedoria também demais é a vaidade, pra não cair em vaidade. Então, muito cuidado, não cair em orgulho, né? Não pode deixar subir pra cabeça, buscar demais e se achar demais, não é assim também não. A gente tem que saber manter, né, o grau ali, levando certinho, né? Porque é tentador. Tudo, se até Jesus foi tentado no deserto, imagina quem é nós, né? Quem é nós para o inimigo ficar colocando caraminhola na nossa cabeça? Só que a gente, com a graça de Deus, a gente tem um conhecimento de repreender e falar, aqui não, aqui você não vai morar, quem habita aqui é o Espírito Santo, né? Aí você já repreende. É assim que funciona. Então aqui, ó, Provérbios 12. Vamos ler o 12:23. Igual eu estava falando aqui, o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astúcia. O que é isso aqui? Isso daqui é igual eu falei. Às vezes o cara tem muita vaidade no conhecimento, ou se não, é aquele cara que fala demais, né? Aqui fala assim, o homem que é sábio, né? Ele não põe lenha na fogueira. Ele sabe a hora certa de falar as coisas. Ele sabe a hora certa de aconselhar. Ele não sai espalhando para todas as pessoas.
o que aconteceu. Ele chega na pessoa, conversa. É mais ou menos por aí, pra você ter uma base. E tem aquele também que é o insensato. O insensato, o que ele faz? Ele sai, né? Falando pra todo mundo. O tal do fofoqueiro, né? Fofoqueiro da vida aí, o xeriqueiro, quer saber de tudo na vida da pessoa, pra depois sair fazendo as artimanhas, né? Colocando lenha. Esse tipo de pessoas a gente não pode andar. Por quê? Porque a gente acaba se contaminando, a gente tem que orar por eles. A gente não pode também odiá-los, lógico que não, eu já falei isso, né? Mas quando a gente está no meio de pessoas assim, o que a gente tem que fazer? Ou você chama a pessoa de lado, não precisa chamar perto de outras pessoas, porque também é deselegante. Você chama ele de lado e dá o teu conselho. Fala o que o Espírito Santo toca no teu coração, um conselho para essa pessoa, né? Fala de Deus, fala, você não está no caminho de Deus, você não está certo, isso não é certo. Aí é onde que a sabedoria entra. A sabedoria entra aqui. Por quê? Porque você vai estar com a palavra de Deus na tua boca para você falar para a pessoa, dar uns conselhos, falar, não é assim, né? É por aí, irmão. Tem vários tipos de pessoas. Igual eu falei, tem aquele que é neutro, tem aquele que é cheio de fogo, tem aquele que, entendeu? O que acontece, né? Igual eu falei, tem muitas pessoas que têm um compromisso com Deus, no meio da caminhada esfria, perde aquela unção. Deus, ele não se agrada disso, mas não se agrada. Isso você está entristecendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer ver você cheio da graça de Deus. Sempre queimando. E como que faz para essa graça acender? Sempre está acesa dentro de você. Lê a palavra. Peraí que eu vou dar uma pausa aqui que a pastora tá me ligando. Não, eu achei que era uma bronca. Tô brincando. É uma ideia para a honra e glória de Deus aí que eu tive. E a gente já conversou. Então, voltando ao assunto lá. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar buscando a palavra. Essa fome que você tem que estar buscando, ela tem que estar ali com você todos os dias, para essa chama não apagar. Para quê? Para a hora que você pedir, fazer uma oração, o que acontece? Deus vai te ouvir, né? Porque tem muitas pessoas, o que acontece? A pessoa ora, faz jejum, mas o que acontece? Aí não é atendido. Vai falar, nossa, será que Deus esqueceu de mim? O que aconteceu? Né? Fica pensando. Olha, Deus me incomodou tanto para vir trazer essa palavra aqui. Isso daqui eu acho que vai servir para alguém. Eu não sei para quem que é, mas vai servir. Em nome de Jesus. Aí o que acontece? Aí é o compromisso com Deus, né? Que fala assim, melhor o compromisso com Deus do que muitos sacrifícios. É melhor você honrar o compromisso com Deus. Você está honrando o compromisso que você tem com Deus, meu irmão? Às vezes é por isso que o teu pedido não é atendido. Aonde que está? Jeremias 29:11. Vamos lá para Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro cheio de esperança, né? Então, ele só está esperando o quê? Porque se você não tem um compromisso com ele, você está entristecendo ele, você está diminuindo ele. Você está dando prioridade para outras coisas. Primeiro, as coisas de Deus. Tem pessoas que deixam Deus em segundo lugar. Começa uma obra na igreja, deixa Deus
deixa Deus esperando. Fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas deixa Deus esperando. Depois que eu acabar de fazer minhas coisas, depois que eu resolver minha vida, aí eu vou lá e faço. E aí? Você está pondo as tuas coisas em primeiro lugar nos planos de Deus. Deus é em primeiro lugar, primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? A gente tem que ter conhecimento disso. É por isso que a fé vai apagando. É por isso que o Espírito Santo vai se afastando. Que você entristece o coração dele. Aquela vontade que você tinha lá no começo já não é mais igual. Primeiro é as coisas de Deus, meu irmão. Depois vem as outras coisas. Hoje eu não vou na igreja porque meu irmão quebrou a perna, eu tenho que ficar com ele lá em casa cuidando dele. Leva teu irmão. Não arruma desculpa. Que hoje eu tenho que lavar roupa. Hoje tem que fazer isso. Começa a colocar um monte de desculpa. Não vai numa vigília, não vai num culto de jejum. Irmão do céu, é Jesus, você tá deixando Jesus de lado. Não é eu, não é o outro irmão lá que você não vai lá, você não vai ver. Não, é Jesus que você está deixando de lado. É a obra do Senhor. Tem que honrar Jesus. Como você quer que ele te honre se você não honra ele, meu irmão? Não tem outro jeito. Compromisso com Deus é compromisso. E quando eu tive meus desviados, o que eu fiz? Eu falei, eu estou desviado, então, por enquanto não conta comigo que eu não estou preparado para ter um compromisso com Deus. Porque se eu falo que eu tenho um compromisso e não vou lá e cumpro, é pior. Agora, se você tem um compromisso, você sabe que você tem um compromisso e vai lá e não cumpre, aí, meu amigo, é pior, né? Não é verdade? Mas pelo menos eu fiz isso certo. Eu falei, não, tá? Eu tenho meu tempo e eu tive meu tempo com Deus, o meu privado com Ele. Falar pra você, não foi mar de rosas eu ter saído assim, achando que não, meu irmão, a coisa ficou feia pro meu lado. O que aconteceu? Mas só que eu nunca deixei de estar orando, pedindo para Deus, todo dia, pedindo para Deus me libertar das coisas ruins. E sempre buscando a palavra, sempre pedindo para Deus. Teve uns dias, eu em pecado, você nu e cru, usando droga mesmo. Eu chorava, sem saber por que eu estava chorando. A lágrima saiu do meu olho, como eu estou falando assim, sem dar pensamento de chorar, mas saiu falando e saiu a lágrima. Eu nunca entendia isso, mas hoje eu entendo. Mas só que essas lágrimas saíam porque eu sempre estava orando também. E quando o Espírito Santo ele está agindo dentro do teu coração, está te renovando, está tirando tudo que não presta, é onde acontece isso. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que está querendo um renovo na vida, mas não está conseguindo, está lutando contra a tentação, e o Espírito Santo está ali junto, tentando, guerreando junto, o que acontece? É isso que acontece. A pessoa quer, não consegue, e tem o Espírito Santo intercedendo. É o que estava acontecendo. Aí ele estava intercedendo por mim, e aonde que eu chorava. E eu chorava sem saber, eu não sabia nem o que era isso. E hoje eu sei porque, igual esse dia eu estava em jejum. Eu não gosto de falar porque isso é particular, né? Eu e Deus.
O jejum a gente tem que guardar pra gente. É uma intimidade que você está ali com Deus. Mas só que se for para glorificar o nome dele, aí você fala. Eu deitado, do nada, ouvindo a palavra, uns vídeos que eu vejo, vídeo também. Toma cuidado, não é todos que são da natureza de Deus. O que acontecia? Eu ouvindo a palavra, do nada, saía lágrima do meu olho. E eu vi já um tempo já fazendo isso, toda vez que eu deitava ali para ouvir a palavra, porque assim, quando você está com intimidade com Deus, Deus usa um monte de coisa para falar com você. Entendeu? Isso que é gostoso, maravilhoso. Nossa, aí que a tua fé vai lá em cima, porque aí você sabe realmente a comunhão que Deus está te respondendo, porque Ele também gosta de comunicar com você. Só que você tem que estar alegrando o coração dele, né? E como a gente, igual eu sou uma pessoa que, nossa, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Até quando eu era criança, nossa, eu aprontava tanto. E assim, Deus vai trazendo os pensamentos aos poucos, vocês se arrependendo, né? Igual é o que está acontecendo comigo, vai limpando aos poucos. E eu pesquisei, eu falei, gente, por que eu estou chorando assim? Eu não tô pensando em nada assim para ter essa emoção, né, de choro. Aí eu pesquisei para ver, aí eu tive a confirmação que isso é o Espírito Santo agindo dentro de você, que ele está fazendo uma renovação. Se você pesquisar também, você vai ver. Ele está fazendo uma renovação dentro de você. Aí foi onde que eu falei, então é isso. Eu não tinha outra explicação, né? Então é isso daí. E também, tudo que você for ver, pede conhecimento, pede ajuda. O Espírito Santo se alegra quando você pede ajuda. Por quê? Porque aí você está mostrando para Deus que se você não é maior do que Ele. Ele está vendo que se você está se humilhando, que você não está sendo orgulhoso. Não sei se tá dando para entender. Você não está sendo orgulhoso do teu próprio conhecimento. Fala, não, eu sei de tudo. Não. Quando você pede ajuda para o Espírito Santo, ele se alegra muito. Deus, entendeu? É por isso que a gente tem que pedir ajuda, pedir sabedoria. Se você pede sabedoria também, Deus se alegra muito, porque ele vê que você não é orgulhoso de falar, não, eu sei de tudo. Eu sei a Bíblia do começo ao fim, não precisa de nada disso, não precisa de ajuda, não, pede ajuda, sempre pede, sempre. A gente nunca é maior que Deus, a gente nunca é melhor que Ele, entendeu? Sempre está pedindo conhecimento, sempre pedindo perdão. Essas coisas que se vai fazer o Espírito Santo se aproximar e ficar mais forte dentro de você. Isso você não pode perder. O que é isso? É humildade. E também levar a palavra a sério. Tomar muito cuidado com os pensamentos. O pensamento, você acha que não, mas é o pensamento que te condena, meu irmão. Aquele pensamentozinho teu de pecado, você acha que não... você acha que não faz diferença? Faz muita diferença. Não adianta, onde que tem contenda, onde que tem sujeira, o Espírito Santo não reina, meu irmão. Você vê, você está pensando mal do irmão, qualquer coisinha que você pensar de errado, o Espírito Santo vai se entristecer. Você tem que se vigiar muito em pensamento. Toma muito cuidado com o pensamento. Ele é um inimigo nosso do dia a dia. Esse daí é o que você tem que mais guerrear, que é ele é o que te pega primeiro. Porque depois vem as atitudes, né? Primeiro vem o pensamento. Então você tem que lutar. Se você conseguir vencer o teu pensamento, aí você já consegue vencer a força da carne de pecar. E de fazer coisa errada, pensar errado. Pede sabedoria para Deus.
É por isso que a sabedoria é muito importante, porque para você não estar pensando errado das pessoas. Às vezes a pessoa está passando tanta coisa na vida dela, você acha que a pessoa está implicando com você. O inimigo, ele tem um poder, ele é dono da mentira, ele fica jogando seta na tua mente para você acreditar nas coisas. E tem que tomar muito cuidado com o pensamento, entendeu? Ele fica ao nosso redor, assim, ó, para tentar pegar você. E você tem que estar, porque assim, é assim, ó, pra você entender. Tem o Espírito Santo, você, e tem um pensamento do mal. O Espírito Santo, que é o pensamento santo, o teu pensamento, e tem o pensamento do mal. É mais ou menos assim que funciona. Vem 3 pensamentos na tua cabeça. Vem 3. Vem o do Espírito Santo, vem o teu e vem do inimigo. Mas só que, qual que você tem que opinar primeiro? É sempre pelo Espírito Santo. Se você for no teu, às vezes o teu não é tão forte assim. Porque o do inimigo, ele sempre vai ser melhor que o teu. Sempre vai ser melhor. Melhor sempre maior, né? De sabedoria para te enganar. Aí você tem o Espírito Santo, que é teu amigo, teu intercessor. E ele vai te dar o conhecimento para você distinguir certinho o que é o que é certo e o que não é. Aí você tem que pedir para Deus. Pedir para Deus, pedir, né? Senhor, me dá sabedoria, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, se isso é certo, estou pensando isso do irmão, isso eu estou... Me explica. Aí o que você faz? Você busca na palavra. Se você não conseguir ver se o teu pensamento está certo, se você está sendo um pensamento acusador, você vai lá e lê a palavra. Pede direção. Pede direção. Primeiro pede a direção do Espírito Santo, depois você abre a Bíblia. Deus vai te mostrar. Eu tenho certeza disso que Ele vai. Se você pedir com fé e com coração, Ele vai te mostrar. Que mais? Confiança em Deus também. A gente tem que confiar nele. Tudo que a gente for fazer com a presença dele na nossa vida, a gente tem que ter confiança naquilo que a gente vai fazer. Se você está andando com Deus ao teu lado, com o Espírito Santo, o que acontece? Você tem que ter confiança. Se você for uma pessoa que termina a base, qualquer ventania que dá, você está desagradando o teu Deus, porque você está falando que o teu Deus é pequeno. Deus desagrada disso. Você tem que se lembrar que o teu Deus é muito grande, mas só que é assim, ele só vai entrar se for da palavra dele. Se estiver fora da palavra dele, você pode ter certeza que ele não vai agir. Se for alguma coisa que for para o nome dele ser glorificado, você pode ter certeza que vai dar certo. Vai sim, né? Vamos ver aqui o que mais que eu tinha separado aqui, algumas coisas aqui, para a gente estar refletindo. Igual. Deixa eu ver aqui, né? Provérbios 21:20. 21:17. Olha a diferença desses dois versículos. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Aqui é Provérbios 21:17. Agora tem o Provérbios 21:20. Olha aqui como que eles são bem parecidos. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que é que está falando aqui? Quem é avarento, aquela pessoa também que quer enriquecer rápido, e também aquela pessoa também que gosta de gastar sem pensar no amanhã. Essa pessoa não tá, ela certamente é uma pessoa que não tem futuro, assim, não é uma pessoa que tem assim como é que eu posso dizer? Aos olhos do Senhor,
ele vai ser uma pessoa sempre pobre. Aqui você pode ver pelo lado espiritual e pelo lado material. O espiritual é que uma pessoa você vai ser pobre de... Aqui também fala que uma pessoa é pobre de espírito, busca Deus, né? Sai por aí, sai desprezando tudo que Deus deu para ele. Todo galardão que Deus deu a oportunidade dele buscar a palavra, dele fazer pelo menos um pouquinho, igual eu estou fazendo aqui, levar a palavra dele. Está desperdiçando tudo. É igual aquela passagem que eu falei, do filho pródigo lá que sai, pega tudo, sai gastando tudo, não pensa no amanhã, né? Conhece os caminhos de Deus, mas não honra com a palavra, faz totalmente diferente. Mas e o sábio? O sábio, na casa dele, sempre vai ter o azeite. Nesse aqui, o azeite para ele é luxo. Nesse do que está gastando, para ele é luxo, é luxúria. Aquele cara gastão, sai, quer comprar tudo caro, mas depois no outro dia não sabe nem como é que vai pagar as contas. Agora o outro sabe não, aquele que ajunta pensando no amanhã, igual a formiguinha, né? Quando ela vai, antes de chegar o inverno, ela vai pegando. Você vê, até a formiga sabe. Como que Deus deu sabedoria até para formiga. Aqui nós que somos humanos, a gente não sabe fazer isso. Muitos, né, que não sabem. Muitas pessoas ainda não fazem isso. Até uma formiguinha com a cabecinha desse tamanhozinho, assim, da ponta dessa caneta aqui, ó. A cabecinha dela da ponta dessa caneta, ela sabe guardar para amanhã. E o tal do ser humano é muito complicado. O amor de Deus é muito grande por nós. É muito, muito grande. Porque o ser humano, a mente dele é voltada para as coisas do mundo, né? É por isso que Deus vai voltar. Olha, pra você ver, essas pessoas avarentas aí. Eu não tenho medo de falar porque eu sei o Deus que eu sirvo. O que você acha que aquele cara fez com essas guerras? Isso daí é fome de poder. É isso aqui, ó. Que ama os prazeres, empobrecerá. O que ele fez com o país dele? E você acha que futuramente ele vai ter o quê? Só vai ter pobreza na vida dele. O que é pobreza? Vai perder tudo. Ele vai de cima para baixo. Vai entender melhor. De cima ele vai para baixo. Esse cara tá querendo destruir tudo. Ele mesmo, por ganância. Isso é ganância. A hora que ele vê que não tá dando certo num lado, ele tá indo pro outro, tentar. Entendeu? Ele fica cutucando nos cantos. É isso daqui, ó. É esse versículo aqui. Jamais enriquecerá. Ele acha que vai ter o poder, mas o sábio é aquele que fica quietinho. No cantinho dele, entendeu? Não mexe com nada de ninguém, né? Na casa dele vai ter azeite de sobra, né? Acho que o brasileiro, é por isso que o brasileiro assim, porque no Brasil tem muito cristão, né? É por isso que a gente é muito abençoado. Essas coisas muito porque a gente sempre está orando, buscando a Deus, né? É lógico, tem pessoas que não fazem, né? Mas tem muitas pessoas que fazem isso. É por isso que o nosso país é abençoado. Mas só que não é por causa disso que a gente não pode ser tocado. Se Deus permitir para dar uma peneirada, porque nada, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Se ele permitir, ele ver que tem que dar uma peneirada,
Tem muita maldade no mundo, né? Tem os cristãos, mas tem aquelas pessoas que não buscam, aquelas pessoas que é ruim. Aí Deus dá uma peneirada. É onde que acontece muita coisa ruim. Mas não vou falar disso agora não. É outra história. Então é isso aí. Deus te abençoe. Continue te abençoando. Eu profetizo a sabedoria na tua casa. Honra a tua casa. A tua casa é a casa de Deus. A tua casa também, aquela que você dorme também, é a casa de Deus. Todo lugar onde tem oração é casa de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Honra Ele. Honra Ele em nome do Senhor Jesus, tá? Eu te abençoo. Eu sei que teve palavras aqui que não vai agradar muita gente, mas o pai, ele sempre está querendo corrigir o filho. Não sei por que veio trazer essa palavra aqui, né? Porque assim, eu não fiquei buscando muito não, eu veio falando, eu só deixei alguns versículos aqui marcados, mas só que aí vai vindo as coisas na mente da gente, que é o Espírito Santo tocando, né? Que a gente não pode deixar Deus de lado, nunca. Deus sempre em primeiro lugar, meu irmão. Às vezes depois você vai buscar e você não vai encontrar. Então busque quanto pode. Em nome de Jesus eu profetizo sua casa abençoada, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba.